A paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Passando aqui no nosso canal, você que não é inscrito, que está passando aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, porque todo o vídeo que subir na plataforma digital YouTube lhe enviará uma notificação comunicando os vídeos novos que estão subidos na plataforma digital. Irmão, o nosso assunto aqui é um assunto muito seríssimo, né? Um assunto que diz respeito à nossa vida, à nossa salvação, as dúvidas que nós temos. Então aqui no nosso canal nós trazemos os temas alinhados com a Escritura, alinhado com o que Cristo falou, com o que os apóstolos falou, que os textos falam, os contextos. Então trazemos aqui uma gama de instrução para abrir a sua mente, para aumentar seu conhecimento espiritual, seu QI espiritual, como está escrito lá em 3 de 2 Pedro, no verso 18, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso vídeo de hoje é uma pergunta enviado pelo nosso irmão Clécio nas redes sociais. O que significa muitos serão chamados e poucos os escolhidos? É este o nosso tema que nós vamos abordar no vídeo de hoje. Temos recebido muito telefonema da nossa irmandade que está aqui conosco, na plataforma digital. Muitos irmãos, irmãs elogiando o meu trabalho aqui na plataforma, levando o evangelho genuíno para aqueles que não conhecem. E cortou meu coração. Tem um irmão que ele tem 67 anos, que congrega na CCB e não conhecia o evangelho, a forma que pregamos aqui, que desenvolvemos aqui. Ele tem 67 anos e falou: estou muito contente, irmão. Estou ouvindo tudo o que o irmão está expondo sobre o evangelho, porque na congregação nós não conhecemos este evangelho que o irmão expõe na plataforma digital, A gente fica muito contente, irmão, porque o nosso vídeo está alcançando muita gente, mas muita irmandade, em muitos países ao redor do mundo, que a gente nem pensava que nosso vídeo ia alcançar, e está alcançando, trazendo um grande número de irmãos aqui para a nossa plataforma digital, expondo um evangelho bíblico, um evangelho que não é pregado dentro da CCB, mas o Senhor, eu lembro, nos anos 90, o Senhor tomava sempre o irmão Vitório Angari, nas reuniões no Brás, e sempre ele falava que os anciãos
mais velhos, só preside porque é mais velho, mas que a presidência já foi arrancada deles há muito tempo, né? Isso nos anos 90, né? Por isso que a igreja está neste caos aí, né, irmão? Preocupação, é só pregar promessa, sentimentalismo e nada de pregar uma palavra séria, profunda das Escrituras para instruir a Irmandade. Mas aqui é uma porta que Deus abriu para nós aqui, na plataforma digital, né, irmãos? E aqui estamos perante uma plataforma global. Todo mundo, no mundo inteiro, está nos vendo aqui na plataforma, expondo as verdades bíblicas e o Evangelho. Agora, nosso assunto de hoje, vamos para o tema do vídeo. O tema do vídeo está no capítulo 20 de Mateus. Só uma explicação para os irmãos, né, sobre o que é que tem os 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. O que é que tem? Porque cada um desses evangelistas, eles escreveram o evangelho em uma perspectiva diferente. Mateus escreveu para os judeus, né, que inclusive nós encontramos lá no livro de Ezequiel, no capítulo 1, os querubins, né, apresentando ali em forma de animais. Um estava na forma de leão, outro em forma de um boi, um bezerro, outro em forma de um homem e outra em forma de uma águia. Então, é as características que os evangelistas escreveram de Cristo, segundo o Evangelho. Mateus escreveu para os judeus o Evangelho do Reino. Marcos escreveu para os romanos. Marcos apresenta Cristo como o servo, né? Mateus apresenta Cristo como rei. Marcos como servo. Lucas apresenta Cristo como o filho do homem. E João é a águia, apresentando Cristo, né, como o Verbo eterno, como Deus homem. Mateus escreve para os judeus, Marcos para os romanos e Lucas para o grego. E João é um evangelho universal. Por isso, cada um escreveu o evangelho em uma perspectiva de Cristo. Então, o evangelho que nós vamos ler aqui agora é o evangelho do reino. É o evangelho do rei. E aqui nós temos 20 de Mateus, do verso 1 ao 16. Diz assim: porque o reino do céu é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha, e tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou para a vinha, saindo pela terceira hora. Viu na praça uns homens que estavam desocupados. Disse-lhes: ide-vos também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram, tendo saído outra vez perto da hora sexta e da hora nona, procedeu da mesma forma. Saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados. Perguntou-lhes: por que estiveste aqui
desocupado o dia todo. Respondeu-lhe, porque ninguém nos contratou. Então lhe disse ele, ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse-lhe o senhor da vinha, seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhe o salário, começando pelos últimos, indo aos primeiros. Vindo na hora 10ª, recebeu cada um deles um denário. E ao chegarem os primeiros, pensaram que receberia, mas porém também eles receberam um denário cada um. Mas todo recebido murmurava contra o dono da casa, dizendo, estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga no dia. Mas o proprietário respondendo, disse um deles, amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu. Vai-te, pois quero dar a este último quanto tenho dado a ti. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Ou são maus teus olhos, porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas pouco os escolhidos. Irmão, esta parábola, para nós entender ela, nós temos que ver o que estava acontecendo. Estava chegando o dia da morte de Cristo, né? E Cristo estava ali, né, em Jerusalém. E aí nós encontramos que, no capítulo 19, né, apareceu para ele um jovem rico, né? Falou, o que farei para herdar a vida eterna? Senhor, guardo os mandamentos, guardo desde a minha meninice. Vai e vende tudo o que tens, vem e terá um tesouro no céu. Né? O jovem ficou triste, foi embora. Inclusive, esta parábola num contexto específico, porque o Senhor viu que o Deus daquele moço, jovem rico, era o dinheiro. Ele tinha um Deus dentro dele. Então o Senhor foi lá na ferida dele. Se quer ter um tesouro no céu, vende tudo o que tem, dá aos pobres, segue-me e terá um tesouro do céu. Mas mexeu numa coisa que era o seu próprio Deus, era o seu ídolo, era o dinheiro, era a avareza. E o Senhor falou para os discípulos assim, qual difícil o rico entrarão no reino do céu. Será mesmo que o rico? Não, irmão, porque riqueza não é pecado, pessoa ser rico, pessoa ter dinheiro. Não, o problema da riqueza, o grande pecado da riqueza está na avareza, fazer dele um Deus. Por isso que lá em Timóteo, 6 de Timóteo, o Senhor, tomando o apóstolo Paulo para exortar a igreja, falou que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos se transpassaram com muitas dores, falando, tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, toma posse da vida eterna. Então, Pedro falou, Senhor, e o que nós ganhamos? Nós deixamos tudo, servimos, deixamos casa, família,
fazenda, o que é que havemos de receber? Né? O Senhor falou assim, na regeneração, Filho do Homem, quando o Filho do Homem se assentar no seu reino, vocês sentarão sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, irmão, tá, o pano de fundo desta parábola está tudo aqui, está tudo aqui nesse aspecto, né? Vejamos bem. Jesus, fitando nele o onda, disse: e ainda vos digo, é mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: Senhor, quem pode ser salvo? Jesus, fitando o olho nele, disse: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então, lhe Pedro, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que será depois de nós? Jesus respondeu: verdade vos digo, que eu vou ser que nos seguiste na regeneração do Filho do Homem, se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Todo aquele que deixar casa, ou irmão, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou campo, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e dará vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Então, aí Cristo entra nessa parábola, né, dos trabalhadores do Senhor que foi salariar os trabalhadores, né? Então, a terceira hora salariou um tipo de trabalhadores, né? E na última hora também assalariou também. Quando chegou na hora do pagamento, né? Os que tinham sido salariados primeiro, ele achou que ia receber mais, né? E o Senhor falou para eles: não, eu não ajustei com cada um de vocês um denário, ou não é mal os teus olhos porque eu sou bom? O que representa os trabalhadores, os primeiros trabalhadores das primeiras horas? É o povo de Israel, irmão. Foi para ele que foi pregado o primeiro evangelho. Eles rejeitaram o evangelho do reino do céu. E quem são os trabalhadores das últimas horas? São os gentios. Como eles rejeitaram, como o povo de Israel rejeitou, né, como rejeitou o evangelho, como rejeitou Cristo, Cristo estendeu a salvação para os gentios. O mesmo modelo de salvação que foi para os judeus, que eles achou que ia ser um tipo de salvação melhores do que para o gentio, o padrão foi um. Foi um denário para os judeus e um denário para os gentios. É o mesmo padrão que Deus ia salvar os judeus, é o mesmo padrão que Deus ia salvar os gentios. Agora, o que significa? Muitos são chamados. Os judeus foram chamados primeiro. Como eles não quiseram, o Senhor ampliou o evangelho para os gentios, para a todas as nações. Agora, os irmãos entendam uma coisa.
existe dois tipos de chamado. Um chamado externo e um chamado interno. Tem um chamado que é aos ouvidos. Esse chamado, esse convite da salvação, ele foi estendido a toda a humanidade. Este convite da salvação foi estendido a toda a humanidade, a todas as raças, tribos, língua. Todos são pregados o Evangelho é pregado que eles ouvem. Agora, existe um chamado interno. Esse chamado interno, que é o chamado do coração, esse daí é um chamado só para os escolhidos. Só para os escolhidos. Isso daí é um chamado eficaz. Por isso que são poucos, né, que vão entrar no reino do céu. São poucos que vão aderir, que vão aceitar, né, o chamado da salvação. Lá na parábola da grande boda, do verso 22, do 1 ao 14, o Senhor ia celebrar as bodas do seu filho, do seu príncipe, e enviou o convite para todos vir para as suas bodas. E aí o que aconteceu? Eles recusaram. O convite, falou: não, eu tenho uma junta de boi para alugar, para estrear que comprei. Não, eu comprei uma casa e eu tenho que inaugurar ela lá. Outro falou assim: eu casei e não posso ir às bodas, né? Aí o senhor falou assim: eu convidei os convidados, mas ele não foi digno. Mas ide ao valado, né? Ide ao valado. Trazei todo tipo de gente que está lá. Tipo de gente. Irmão, aí prostituta, ladrão, roubador, mentiroso, todo tipo de gente. Traga para que a minha festa esteja cheio. Quer dizer, os primeiros convidados, quem foi? Foi o povo de Israel. Aquela parábola, ele estava fazendo ela perante os escribas e fariseus, né? Querendo dizer, eles não aceitaram. Eles não aceitaram o convite. E a casa estava cheia ali. E o padrão tinha que ter uma roupa nupcial. Então todo aquele tipo de gente, sem nenhuma condição, sem nenhuma qualificação, aí nós encontramos aí na característica destes que foram convidados, eles não tinham nenhum mérito. O mérito, quem ia dar para ele era o senhor da festa. E todos foram padronizados. Todos foram vestidos com uma veste de núpcia, né? Com a veste de núpcia, com a veste simbolizando a veste da salvação, a veste da justiça. E o rei foi ver os convidados. Quando chegou lá, tinha um lá que não estava com as vestes nupciais. E falou: amigo, como entraste aqui? E ele ficou mudo. Pegar ele e atar e jogar nas trevas exteriores. Por quê, irmão? Porque não tinha a veste adequada para estar no ambiente das bodas. Querendo dizer, era uma figura
de um pecador impenitente, que não tinha se arrependido, que não tinha recebido a roupa. É igual lá em Gênesis, quando Adão e Eva pecou, eles fizeram uma roupa de figueira, né? E se vestiram, mas não tinha como tapar a nudez. O que foi que o próprio Deus fez? Aquela roupa de figueira, ela representa, irmão, a obra humana, mostrando que a obra humana não passa no crivo de Deus. O Senhor foi lá, matou o cordeiro, fez uma veste e vestiu Eva e Adão, representando que Cristo ia morrer para vestir a nudez de todo homem. Então, irmãos, entendam uma coisa: muitos são chamados, mas pouco foi escolhido, porque o chamado é a todos, é todo homem, toda mulher, de toda raça, de toda tribo, de todo povo. Foi o chamado no ouvido. Eles ouviram, né, a voz do Evangelho. Mas os escolhidos, poucos são os escolhidos, porque os que vão entrar no céu são os que são transformados, são os que receberam o chamado interno, o chamado do coração, que foram regenerados e que foram vestidos de justiça, das vestes da salvação. Então, é o nosso assunto de hoje, para esclarecer. Os escolhidos são aqueles que Deus opera nele o chamado eficaz, o chamado no coração. Aqueles que recebem o chamado do coração são os escolhidos, são poucos. Agora, o chamado geral é um convite, é a oferta do Evangelho que é oferecida para a humanidade, né? É oferecida para todo homem, para toda mulher, de toda raça e de toda tribo. Este é o chamado do ouvido. Nós chamamos de chamado geral, o chamado de muitos. É o chamado geral. Agora, o chamado do coração que são aqueles que são escolhidos, que são eleitos por Deus para herdarem a vida eterna. Então, é o nosso assunto de hoje, que estamos trazendo aqui para responder a dúvida desse nosso irmão, né? É dúvida que era para os anciãos responder. Mas como os anciãos não querem compromisso com o povo, né? Então o povo vem aqui no meu canal. Pode vir, pode mandar todas as perguntas, irmão. Pode mandar, pode vir no comentário. Aí, escreva as perguntas, que nós fazemos um vídeo, um tema, para tirar as dúvidas do seu coração. Irmão, 25 de Mateus, lá retrata a parábola das 10 virgens. Parábola das 10 virgens, né, que saíram ao encontro do esposo. Por que tem 10 virgens e não tem a noiva? Porque o capítulo 25 é para enfatizar a vinda do noivo. As 10 virgens, elas são a dama. Então, ali se retrata como que era um casamento judaico. Primeiramente, o moço ia na casa da noiva,
da noiva, da moça, fazia e dava para ela uma aliança de compromisso, né? Depois ele mandava seu amigo noivo trazer presente para a noiva, né? E por último, pois era firmado noivado, né? E por último, o casamento. E a vinda do noivo, primeiramente se ouvia os gritos dos moços do noivo. Eles gritavam não só uma vez no sentido poético, para falar para a noiva que o noivo estava chegando. O noivo ia na casa da noiva, lá pegava ela e vinha aquele cortejo nupcial, né? Naquele cortejo cada um vinha com uma lâmpada na mão, né? Ele ia passando pelo caminho. Alguém que não tinha recebido o convite para ir para aquele casamento, então eles iam para a beira do caminho aguardar o cortejo. Quando o cortejo ia passando, aí ele entrava no cortejo. Você está entendendo? Você que não creu ainda em Cristo, lembre de uma coisa: é tempo ainda. O cortejo está passando. Entre no meio do cortejo. Então, Cristo veio, né? Veio, nos amou, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, que todo aquele que nele crê não pereça, não tenha vida eterna. Depois, o noivo mandou o moço trazer presentes para a noiva, que é o Espírito Santo, trazendo os dons para a igreja. Então, Cristo retratou a sua vinda fundamentada num casamento judaico. Por isso, irmãos, o Evangelho está sendo pregado em toda a terra, todas as tribos, em todas as nações, porque o papel do evangelista é pregar o Evangelho. É o único dom que a Bíblia retrata. A Bíblia não retrata que o ancião tem um pé formoso, que um pastor tem um pé formoso, que o cooperador tem um pé formoso. O único que a Bíblia retrata que tem os pés formosos é o evangelista. Qual formoso são os pés dos que faz ouvir as boas novas. Então, este é um dom diferenciado, é uma missão diferenciada, porque onde o evangelista entra, ninguém entra, irmão. É ele que entra nos lugares mais terríveis, mais tenebroso, para pregar o Evangelho. Para pregar o Evangelho para pessoas, para criminoso, para prostituta, para traficante, para pessoa mal. Isso daí é só o evangelista que vai lá levar as mensagens do reino. Creio que ficou bem explicado, ósculo santo, o vosso coração.